Money Report conversa agora com Kleber Wedemann, diretor de marketing para a América Latina do SAS, Empresa de Análise de Dados e Inteligência Digital. Tudo bem, Kleber? Como vai? Boa tarde, André. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por nos atender. Kleber, a inteligência artificial se tornou uma ferramenta preponderante para o marketing das grandes companhias? Sem dúvida, André. Eu acho que não é. Nós podemos, sem dúvida, afirmar que nos últimos 20 anos o marketing talvez seja a disciplina empresarial que tenha sofrido as maiores transformações tecnológicas, né? Então, as plataformas, o advento do marketing digital, né? A maneira com que você passa a analisar o comportamento do consumidor, tratar esses dados, trabalhar com esses insights, isso é uma revolução. E a inteligência artificial, ela vem junto com todo esse poder transformacional que o marketing vem sofrendo nos últimos anos. Ela é uma tecnologia já amplamente adotada, tá? Pelas empresas e uma ferramenta imprescindível para profissionais de marketing e empresas que queiram conhecer melhor os seus clientes, que queiram, através da análise de dados, entender de que forma o seu cliente quer se comunicar com a sua empresa, por qual canal ele quer se comunicar, com que frequência ele quer receber os comunicados, como ele quer adquirir o seu produto e assim sucessivamente. E nesse cenário de crise em que vivemos, de pandemia, esse movimento ele se torna ainda mais relevante, porque começam a crescer de maneira exponencial novas categorias de go-to-market. Então, o DTC, que é o Direct to Consumer, ele começa a se tornar cada vez mais presente, com as marcas adentrando um ambiente que até então elas não entravam, que elas tinham ali o seu intermediário, o supermercadista, o revendedor, e hoje esse intermediário ele começa a desaparecer por conta da crise. Então, todas essas transformações, elas são um campo super fértil para a adoção de novas tecnologias, e a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é um imperativo desse conjunto de tecnologias que levam empresas ao sucesso. Em termos leigos, como é que essa inteligência artificial age? Como é que ela consegue extrair os dados e os processa para que as empresas tenham acesso a essas informações? Como é que se dá isso? Bom, eu acho que a sua pergunta, André, eu posso responder de duas formas. Primeiro, com relação à coleta de dados, né? Todos nós que navegamos na internet, né, nós temos um perfil, né, uma impressão digital, tá? Que são os nossos cookies, que são os nossos hábitos de navegação, tá? Então, através de uma série de informações, né, como a frequência em que você visita um site, como a área do site na qual você ficou mais tempo, olhando. Então, se você está olhando um determinado produto num site de um varejista, por exemplo, o varejista consegue avaliar se você está olhando para a categoria A ou para a categoria B de produto, por exemplo, e aquilo te gera um interesse maior. A sua localização, tá? Todos os dados referentes aos seus hábitos de consumo, idade, enfim, uma miríade de fontes de informação são em real time analisadas pelas ferramentas de marketing que utilizam de ferramentas de análise de dados poderosas e, por consequência, artificial intelligence. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala da resposta que isso leva, aí a gente tem uma lista enorme. Então, eu posso te dar um exemplo aqui clássico. O desenvolvimento de uma jornada preditiva. Então, o que significa isso? Imagina que você, num dia, você ingressou num site e você olhou um determinado produto que te interessava naquele momento, uma ferramenta, uma furadeira elétrica, por exemplo, né? Através de todos esses fatores que eu te disse agora, o seu hábito de consumo, se você já visitou outro site, pesquisando sobre aquela furadeira, esse varejista que está te recebendo, ele vai ser capaz de gerar a você, André, uma experiência de usuário que a gente chama de preditiva. Tá? O que significa isso? Todas os touch points ou todas as formas de interações que esse varejista está gerando para que você receba, elas são automaticamente, através de inteligência artificial, pensadas para oferecer para você a melhor experiência de compra, a melhor buyer's journey, tá? Então ele vai te mostrar
o melhor preço, o melhor financiamento, o melhor prazo de entrega, o melhor next best action, que o que significa isso? Se você comprar essa furadeira, ele te oferece também um kit com brocas, tá? Para que você leve junto por um preço X. Então, esse é só um exemplo de aplicabilidade prática das soluções de Artificial Intelligence no marketing. E existe uma questão ali que precisa ser muito bem, me parece, precisa ser muito bem engendrada, que é a categorização de tudo isso. Agora, existe um fator de análise humana, porque a inteligência artificial por si só, ela não consegue resolver tudo. Existe também a necessidade humana de observação desses comportamentos para tentar mapear outras possibilidades e também garantir a marca. Isso funciona? Isso é verdade? Sim, André, isso é verdade, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as grandes empresas, né, que acabam utilizando essas ferramentas, pelo menos nos cases que eu tenho acompanhado, elas têm conseguido lograr com muito sucesso essa distinção que você bem colocou. Então, elas fazem uso, sim, de tecnologia massiva, tá? Então, elas usam todos as ferramentas de análise de dados, todas as plataformas, enfim, todos os artifícios tecnológicos para gerar essa jornada, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tem todo um cuidado no desenvolvimento de conteúdo, você tem todo um cuidado na construção da sua marca, você tem todo um grupo, né, o que a gente chama de teste AB, que vai analisar de que forma essas interações estão ressoando, né, vamos dizer assim, na audiência daquela empresa, na audiência daquela marca, né? Então, tudo isso é muito importante. E mais do que isso, né? Todas essas narrativas, né? Então, quando eu falei para você, por exemplo, do Next Best Action, né? Da melhor oferta próxima, isso tudo é muito pensado do ponto de vista de SKU de produto, né? Então, existe toda uma análise humana, né? Do ponto de vista de você analisar que tipo de bundle faz sentido para aquele momento. É lógico que depois que você carrega todas essas informações na plataforma, você pressupõe e você espera que a plataforma te entregue exatamente isso, a automação, tá? Mas todos os insumos que são ali colocados, eles são muito bem estudados, muito bem analisados e muito bem avaliados pelas equipes de marketing, né? Pelas equipes de marketing, pelas equipes de comunicação. Então, sem dúvida, né? O Voice of Customer, né? O VOC, ele continua sendo o principal termômetro de profissionais de marketing, de comunicação, mesmo num mundo de tanta tecnologia que a gente vive hoje. Certo. Me diga uma coisa. A inteligência artificial, como é que ela pode proteger as empresas de campanhas de fake news, de campanhas agressivas contra a marca em função de algum episódio, algum incidente, algum mal-entendido, algum posicionamento político da empresa? Como é que isso pode ser feito? André, esse ainda é um assunto muito polêmico e um ponto crítico para todas as empresas de qualquer setor, né? Porque como você bem colocou aí 3 ou 4 que são hoje os maiores males, né, das redes sociais, né? Mas a inteligência artificial ajuda, né? Você tem algumas ferramentas do que a gente chama de social listening, né? Em que você é capaz de varrer grandes ambientes, né? Então você pega uma geografia no Twitter, uma geografia no Facebook ou no Instagram, e você consegue ali avaliar o número de menções que a sua marca teve, né? E aí, através de algumas soluções de text mining, né, que é uma outra tecnologia de inteligência artificial, você consegue, ao mesmo tempo, passar a mensurar o que é uma menção positiva de marca, o que é uma menção negativa de marca. Então, do ponto de vista de branding, você consegue sim fazer uso de algumas tecnologias de inteligência artificial para te ajudar nessa tarefa, tá? Porém, eu quero voltar à excelente colocação que você fez na pergunta anterior ao aspecto humano, tá? As ferramentas, elas ajudam. Elas ajudam porque elas trazem escalabilidade, tá? E elas trazem velocidade ao trabalho. Mas quando você bem colocou, quando você tem uma brand crisis, né? Quando você tem uma crise da sua marca, a figura do ser humano ali, ela é essencial para você atender um consumidor
num momento em que ele está num momento de muita dor pessoal, é importantíssimo você ter. Imagine uma operadora de cartão de crédito, que tem um cliente que está viajando, né, está no exterior e teve a sua carteira furtada, né? Então o cara está lá sozinho. É uma situação em que você não pode usar um chatbot, em que você não pode usar uma URA, né? É uma situação em que a interação humana ela se faz necessária, né? E a boa notícia é que todos esses componentes, né, seja os dispositivos de reconhecimento de voz, sejam as soluções de text mining, elas são capazes de já interpretar até o nível de emoção, né? Então, baseado até em critérios de tom de voz, imposição da voz, inflexão, algumas soluções são capazes até de já pular um step, né, e te levar direto ao atendimento humano. Essa é a boa notícia. E agora eu vou para o último ponto, que é com relação às fake news, né? Eu acho que nós temos gigantes, né, do mundo da tecnologia, como Google, como Facebook, como o próprio Twitter, trabalhando fortemente, né, para dirimir esse problema. É um problema muito grave, tá? Especialmente nos países de terceiro mundo, especialmente na América Latina. Eu acho que com o aprendizado das eleições, né, as últimas eleições norte-americanas e todo o escândalo da Cambridge Analytics, né, Cambridge Analytica, perdão, eu acho que nos Estados Unidos e em grande parte da Europa, as providências mais sérias elas já estão sendo tomadas, né, para atacar esse problema. Eu acho que para nós aqui no Brasil, especialmente em alguns países, a gente tem muito a evoluir nesse sentido, mas é muito positivo notar o movimento muito bacana dessas grandes empresas em busca de uma solução para esse problema. E sem dúvida nenhuma, de novo, fazendo uso de soluções de tecnologia, de inteligência artificial, mas sem esquecer o aspecto humano. Eu recentemente li um artigo da MIT Sloan Management Review que falava sobre o conselho que o Facebook criou globalmente para fazer a análise e a possível retirada de fake news da plataforma, né? Então é muito bacana o sistema de filtros que eles usam, que é basicamente o que a gente acabou de conversar até aqui. Você tem a máquina, você tem a inteligência artificial que analisa toda a geografia, né? E busca ali, baseada em diversos fatores de comportamento anômalo, como, por exemplo, posts muito repetidos e esse tipo de coisa, ela identifica e junta num baldinho, né, num bucket, essa série de notícias. Isso vai escalando, vai escalando, vai escalando até que chega ao conselho. E o conselho no Brasil, por exemplo, é formado por advogados, por profissionais de tecnologia, por psicólogos, por professores de literatura e professores de filosofia, jornalistas. Então, isso é muito bacana, a gente perceber a interação entre a máquina e o ser humano, né? E como isso é super relevante, tá? Só para finalizar, é um assunto muito sério, especialmente nos países de terceiro mundo, né? E eu espero que, como nação e como sociedade, nós possamos evoluir muito, muito, muito no ataque a essa questão tão grave que é a questão das fake news. Na questão da fake news, só para encerrar, as empresas, como elas estão reagindo às notícias que saem sobre a Covid, sobre a pandemia? Porque essas notícias também afetam o negócio, né? As grandes empresas estão todas tomando medidas de precaução, enquanto eu recebo, já vi, já detectei uma série de fake news com erros de dados, com erros de avaliação, com comparações sem pé nem cabeça sobre o perigo da pandemia. E isso, indiretamente e diretamente afeta os negócios. Como é que as empresas tratam dessas questões? Sem dúvida, André, é uma excelente observação. Uh, eu tenho visto alguns movimentos muito bacanas, né, em que, de novo, né, as empresas fazem uso das ferramentas de social listening, né, então todo o cuidado que já havia no pré-Covid, né, no acompanhamento do seu digital footprint, né, o que significa isso? De toda a presença da empresa no ambiente digital, né, isso acelerou-se agora fortemente, porque o que acontece?
você ter a sua marca envolvida numa fake news como essa é algo muito grave, né, do ponto de vista de imagem. Então, eu acho que um primeiro movimento é esse, você tem uma atenção à presença digital muito maior, né, então você tem as equipes focadas, tá? O segundo ponto, com relação ao impacto no negócio, eu acho que nesse momento, nós, né, e aí eu me incluo no rol de profissionais de marketing, profissionais de comunicação, a gente pode fazer o nosso papel como cidadão, né, que é exatamente como você disse. Ao sermos impactados por uma notícia como essa, fantasiosa, é você denunciar. Você entrar na plataforma e denunciar. Você denunciar no Facebook, denunciar no Twitter, denunciar no Instagram, e dessa forma contribuir. Eu não vejo como uma empresa, seja ela de grande porte ou de médio porte, como ela possa contra-atacar uma situação como essa, porque é muito maior do que isso, né? Infelizmente, é algo que faz parte, está intrínseco na nossa sociedade, e de novo, a gente tem que confiar, e eu reitero que os movimentos que estão sendo feitos por estas empresas são fantásticos, mas temos que confiar nas plataformas, né? Temos que confiar no Facebook, por consequência no WhatsApp e no Instagram, que são empresas que pertencem ao Facebook, temos que confiar no Twitter, temos que confiar no Google, temos que confiar que essas empresas estão tomando as suas medidas, né? E reitero novamente, estão fazendo um trabalho muito bacana. Meu caro, muito obrigado. Money Report conversou agora com Kleber Wederman, diretor de marketing para a América Latina do SAS, empresa de análise de dados e inteligência digital. Meu caro, muito obrigado. Até a próxima. André, eu é que te agradeço. Muito obrigado pelo convite. A todos os ouvintes do Money Report. Até logo.